Quem é o verdadeiro prisioneiro? O narcisista psicopata que manipula ou você que ainda acredita que está no controle? Há uma prisão invisível que não tem grades, não tem cadeado, mas consome sua alma em silêncio. Você sente, mas não consegue nomear. Ele sorri, mas algo em você sangra. E quando tenta reagir, sente-se ainda mais preso. Por quê? Quem plantou esse espelho distorcido dentro de você, onde o reflexo parece seu, mas os olhos não são mais os seus? E se eu te dissesse que há golpes tão silenciosos, tão cirurgicamente precisos, que não apenas desmontam a máscara do narcisista, eles a obrigam a cair por vontade própria? Mas cuidado, não estamos falando de truques rasos, reações explosivas ou frases prontas. Estamos falando de armas ocultas no inconsciente. Golpes psicológicos que tocam nas feridas arquetípicas, aquelas que ele tenta esconder, mas que o expõem como uma criança assustada atrás de uma armadura de ferro. Você já viu esse medo nos olhos dele, mas não soube interpretar. Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, mas o que acontece quando o outro não é apenas irritante, é destrutivo? E se o que ele revela não é sobre você, mas sobre um trauma coletivo, ancestral, que precisa ser interrompido agora? O narcisista não está apenas em sua vida, ele habita símbolos, histórias e memórias que você herdou. Ignorar isso é perpetuar o ciclo. Mas então, qual é a chave que quebra essa maldição psíquica? A resposta não está no grito, está no silêncio consciente, não está na vingança, mas na ativação da sombra. Esses golpes não gritam por justiça, eles invocam algo muito mais profundo. A libertação interna que transforma a dor em poder arquetípico. Mas atenção, cada palavra que virá a seguir é um espelho, e cada espelho um risco. Você pode ver algo que preferia manter escondido, ou algo que finalmente faz tudo fazer sentido, e uma vez visto, não poderá mais ser esquecido. Portanto, se você sente que algo em sua vida está sendo drenado, manipulado ou distorcido, não olhe para fora, olhe para dentro, mas com as ferramentas certas. 7 golpes psicológicos te esperam, mas eles não são para atacar, e sim para revelar. Prepare-se, porque a mente dele já começou a sentir que algo está mudando, e ele não vai conseguir impedir. A pergunta é, você vai até o fim ou vai parar justamente quando a verdade estiver prestes a aparecer? Há algo em você que sempre soube, mesmo quando sorria, mesmo quando dizia, está tudo bem, mesmo quando tentava convencer a si mesmo de que era apenas um momento ruim. Havia uma parte silenciosa do seu ser que observava tudo de cima. Essa parte via o jogo por trás das palavras doces, o veneno escondido no elogio, o controle disfarçado de cuidado. Você não conseguia nomear aquilo, mas sentia uma inquietação no estômago, um arrepio na nuca, uma ausência de si mesmo no espelho. O narcisista não chega como um monstro, ele chega como salvação. Ele sabe exatamente o que sua ferida quer ouvir. Ele fareja traumas como um lobo silencioso. Ele estuda seus silêncios, suas pausas, seus olhares desviados. E quando fala, parece que está completando seus pensamentos. Parece que finalmente alguém vê você, mas não é você que ele vê. Ele vê a lacuna, o buraco, a fome e se alimenta disso. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós se manifesta fora de nós como destino. E talvez agora esteja começando a entender. Esse encontro com o narcisista não foi aleatório. Foi um espelho, um chamado, um reflexo distorcido da sua própria sombra. Porque o narcisista psicopata não ataca qualquer um. Ele pressente a rachadura que você esconde. E ele se molda perfeitamente a ela, como uma chave que só abre a porta da sua dor. Você já se perguntou por que cedeu tanto? Por que calou tanto?
Por que justificou o injustificável? Porque parte de você queria ser aceita. Parte de você acreditava que merecia aquilo. Parte de você confundiu manipulação com amor, controle, com proteção, abuso com destino. Mas e se eu te dissesse que isso não foi fraqueza? Que na verdade foi um reencontro, um ciclo antigo que precisava ser interrompido por você. Ele nunca quis te amar. Ele quis te possuir, não o seu corpo, mas sua essência, sua identidade, seu brilho, porque no fundo ele não tem nada disso. O narcisista psicopata é uma casca vazia tentando sobreviver, sugando os outros. E você, sem perceber, foi se apagando, pouco a pouco, para que ele pudesse brilhar. Mas agora, alguma coisa em você acordou. Algo começou a se mover, a se contorcer, a sussurrar. Chega, mas você ainda sente culpa. Culpa por querer ir embora, culpa por querer se vingar, culpa por perceber que foi manipulado. É normal. A culpa é a coleira que ele aperta quando sente que está perdendo o controle. Mas essa culpa não é sua. É o eco do enredo que ele implantou em você. E se você escutar com atenção, vai perceber que por trás da culpa existe um grito que vem da sua alma, pedindo por verdade, por ruptura, por libertação. Talvez você tenha tentado confrontá-lo, talvez tenha falado alto, chorado, explicado 1000 vezes como se estivesse lidando com alguém que pudesse mudar. Mas ele não muda, ele gira, ele inverte, ele acusa, ele chora sem sentir, e no fim você é quem se desculpa, você é quem se culpa, você é quem sangra. Ele só observa, frio, inatingível, como se já estivesse em outro jogo, e você nem tivesse percebido que perdeu o anterior. Mas agora você começa a enxergar, não tudo ainda, mas fragmentos. Pequenas peças que não se encaixavam começam a se mover. Lembranças antigas voltam com outra luz. Frases que antes pareciam normais agora doem como punhais. E nesse despertar nasce um novo dilema. O que fazer com essa verdade? Como confrontar alguém que vive de camuflagem? Como se proteger de alguém que sorri enquanto destrói? Talvez a resposta não seja lutar com as mãos. Talvez o verdadeiro poder esteja em outro lugar, no silêncio que desnuda, no olhar que não se curva, na presença que já não implora. O primeiro golpe não é contra ele, é contra a ilusão que você carregou por tempo demais, e esse golpe está prestes a ser desferido. O narcisista psicopata teme uma coisa mais do que qualquer confronto: a desordem interna de quem ele não pode mais controlar. Quando você para de reagir da maneira que ele programou, algo se quebra. Ele vive de previsibilidade emocional. Ele se alimenta do padrão que te faz girar em torno dele, o padrão que ele mesmo moldou, alimentou, viciou. Mas quando você quebra esse padrão, o sistema entra em colapso. E é aí que o segundo golpe começa a se revelar. Não com barulho, mas com silêncio. Não com explicações, mas com ausência. Não com confronto direto, mas com caos emocional interno que ele não consegue mais decifrar. Você começa a se tornar imprevisível. E para um narcisista, a imprevisibilidade é um espelho que ele não consegue manipular. Quando ele não entende mais seus movimentos, ele entra em desespero, porque ele precisa saber quando você vai gritar, quando vai ceder, quando vai implorar. Ele conta com isso, ele estuda isso, ele gira em torno disso. Mas quando você para de reagir como sempre reagiu, ele começa a se perder. E não porque você sumiu, mas porque mesmo presente, você já não pertence mais ao jogo. Carl Jung dizia que o inconsciente não confrontado se manifesta no destino como tragédia. E é justamente isso que acontece dentro do narcisista quando o espelho quebra. Ele projetava em você a própria ferida, o próprio vazio, a própria ruína. E você inconscientemente aceitava o papel. Mas agora, algo em você se revolta,
Um cansaço sagrado, um não que não grita, mas pesa como uma montanha. Um afastamento que não explica, mas se instala como uma presença invisível. E isso o enlouquece. Ele tenta te puxar de volta. Primeiro com promessas, depois com acusações, em seguida com humilhações disfarçadas de conselhos. Por fim, com lágrimas que não são dor, mas manipulação. Ele vai dizer que sente sua falta, vai perguntar o que aconteceu, vai jurar que mudou. Mas dentro dele, o pânico cresce. Porque ele sabe, mesmo que não consiga admitir, que você viu. E quando alguém vê, não pode mais desver. Você viu a farsa, você viu o script. E mais do que isso, você viu a si mesmo. E aqui mora o poder do segundo golpe, a desorganização da dança. Você já não dança conforme a música. E ele, que é um maestro do caos alheio, não sabe improvisar. Ele pode manipular tudo, menos a liberdade interna. E quando você para de justificar, de explicar, de alimentar o teatro, o palco desmorona. O que sobra é um ator sem público, uma mentira sem plateia, uma estrutura sem alma. E ele sente isso como um desmoronamento psíquico, porque sua identidade depende do reflexo que ele cria nos outros. Sem reflexo, ele evapora. Você não precisa gritar com ele. Você não precisa provar nada. O silêncio certo, na intensidade certa, é o estrondo que mais o ameaça. Porque o silêncio que nasce da clareza interna não é vazio, é presença. E presença é algo que ele nunca teve. Ele tenta te enganar com frases prontas, com culpa, com promessas que já não fazem eco. Mas você não responde, porque sua mente já não se curva, porque algo dentro de você quebrou. Mas não foi você, foi a corrente. E quando ele sente que perdeu o controle, a máscara começa a trincar. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A ausência de empatia nos olhos, a repetição de frases que antes pareciam únicas, o padrão emocional que se repete em ciclos, sempre com o mesmo roteiro, só com outras palavras. Você começa a enxergar a máquina. E quando se vê a máquina, a ilusão perde a força. Não é mais amor, é um algoritmo emocional que você foi treinado a seguir. Mas agora, você parou de responder. O narcisista psicopata odeia a sensação de irrelevância. E quando você sai do campo emocional, quando para de fornecer alimento para o jogo psicológico, você o empurra para o abismo interno que ele passa a vida inteira evitando. Ele tenta criar drama para te puxar de volta. Cria crises falsas, finge doenças, inventa histórias de abandono, mas dentro de você há algo diferente agora. Uma espécie de resistência serena, um tipo de poder que não grita, apenas existe. E esse poder é sua nova linguagem. Não importa o que ele diga, o que ele prometa, o que ele chore, o segundo golpe já foi desferido. Porque o segundo golpe não está na sua boca, está no seu estado interno. É a quebra da programação emocional. É o desvio do padrão. É o colapso da previsibilidade. E quando isso acontece, algo muda na energia entre vocês. Ele sente que perdeu a senha. Ele percebe que não te comanda mais. E aí, ele tenta tudo. Mas quanto mais tenta, mais se perde. Porque já não é você quem está no jogo. É ele, sozinho, confuso, desesperado e invisível. Mas cuidado, ele ainda vai tentar, ainda vai testar os últimos botões. Ele vai tentar te provocar, te irritar, te fazer explicar. Mas você já não está mais nesse plano. Agora você opera de outro lugar. Um lugar que ele não entende. Um lugar onde o poder não está no controle, mas na ausência dele. Onde o poder não está na dominação, mas na liberdade interna. E essa liberdade, uma vez despertada, não pode ser sequestrada de novo. Esse é o segundo golpe.
o mais silencioso, o mais devastador, porque não destrói o corpo, nem as palavras, nem as promessas. Destrói a lógica invisível que sustentava todo o jogo. E sem lógica, o narcisista entra em pane. Ele colapsa. Mas dessa vez, não com você como escudo, e sim como testemunha. Você não está mais dentro da armadilha. Você é quem observa ela se dissolver. Há um momento em que algo acontece. Um instante sutil, quase imperceptível, onde o ar muda de densidade e você sente, sem saber explicar, que não está mais tentando consertar ninguém. É como se uma névoa evaporasse de dentro dos olhos. Não há fúria, não há culpa, não há dor explícita, apenas um tipo de lucidez crua que corta como lâmina silenciosa. O terceiro golpe começa nesse instante, o instante em que você percebe que não precisa mais de respostas dele, porque as respostas que importam estão começando a emergir de você. Carl Jung dizia que tudo o que nos incomoda nos outros é uma projeção não resolvida dentro de nós. E quando essa projeção se esgota, o que resta não é o outro, é o espelho quebrado. E nesse reflexo estilhaçado, você começa a ver as versões de si mesmo que negociaram sua luz por migalhas. O terceiro golpe não é contra o narcisista. É contra a versão sua que se ajoelhou para ele. E essa guerra interna, quando travada com verdade, é mais poderosa do que qualquer vingança planejada. Você começa a lembrar das vezes em que calou para manter a paz, das vezes em que duvidou da própria intuição porque ele te convenceu de que estava exagerando, das vezes em que se perguntou, em silêncio, se estava enlouquecendo. E esse recordar não vem com dor, mas com uma clareza brutal, como se as peças finalmente estivessem se encaixando, mas não para formar uma história de amor, e sim um mapa de sobrevivência. O terceiro golpe nasce quando você para de ver o narcisista como um monstro e começa a enxergá-lo como o que ele realmente é, um prisioneiro da própria ilusão. Ele não tem poder sobre você. Ele tem apenas um roteiro, repetido, previsível, enferrujado. Ele vive no ontem e você começa a pisar no agora. E nesse agora, a consciência refletida vira uma arma que ele não sabe como neutralizar. Porque consciência é luz. E luz, em contato com a escuridão, denuncia tudo o que estava escondido. Ele tenta te seduzir de novo, talvez com carinho, talvez com desespero, talvez com novos personagens, filhos, amigos, ameaças veladas. Mas agora você já o vê. Você vê o script, você ouve as palavras dele e algo dentro de você diz, de novo isso. E esse, de novo, é libertador. Porque não há mais encantamento, não há mais mistério, não há mais espaço para manipulação. A criança que esperava amor agora cresceu e sabe que o que ele oferece nunca foi amor. A consciência refletida não precisa ser gritante. Ela pode ser silenciosa, tranquila, quase invisível para quem vê de fora. Mas por dentro ela é revolução. Porque é nesse estágio que você para de querer provar, para de querer ser visto, para de implorar por validação. E quando para de implorar, algo se endireita em sua coluna. Um eixo interno que estava adormecido se alinha. E ele sente que você não está mais na palma da mão dele. E isso o desconcerta. Ele tenta inverter o jogo. Começa a dizer que você o machucou, que você é frio, que você também manipula, que você o abandonou. Mas dentro de você, uma certeza se instala. Não preciso mais me defender. E é nesse ponto que o terceiro golpe se aprofunda. Porque ele espera sua reação, espera sua raiva, espera seu desespero. Mas você apenas observa. E quem observa, domina. Porque não é mais marionete, é testemunha. Esse golpe é como uma sala de espelhos.
Quanto mais ele tenta refletir suas próprias distorções sobre você, mais você devolve a ele o vazio que ele próprio criou. Ele acusa, você não responde. Ele chora, você não se comove. Ele implora, você permanece. Não como pedra, mas como verdade. Uma verdade que não se curva mais. Porque agora você sabe, cada frase dele é um teste, e cada teste é uma armadilha disfarçada. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta, e o despertar não é um momento bonito, é um rasgar, um despir, um cair em si. E nesse cair, você se levanta, não com gritos, mas com presença, não com justificativas, mas com clareza. E essa clareza, quando refletida no rosto do narcisista, o desintegra. Porque ele não consegue lidar com alguém que já não precisa dele para se sentir inteiro. Ele tenta uma última cartada, te culpar por sua ruína. Mas você já entendeu. A ruína não é sua. Nunca foi. O que era seu era a esperança de que ele mudasse. E essa esperança agora virou memória. O terceiro golpe é isso, a quebra da esperança cega, a desativação da fantasia, a libertação do desejo de conserto. E, acima de tudo, a desconstrução da narrativa onde você era o elo fraco. Agora, ele percebe que a fraqueza nunca foi sua, foi dele. E quando ele vê isso, quando sente que sua consciência virou espelho, ele começa a desmoronar por dentro. Não por ódio, mas por pavor. Pavor de se ver sem as máscaras, pavor de não ser mais necessário, pavor de perceber que perdeu o controle. E esse pavor não se grita, ele implode. Implode em crises, em ausências, em falas desconexas. Ele começa a ruir como uma torre construída sobre areia. E você apenas observa, porque agora, enfim, você aprendeu a ficar. Essa é a ferida dele, não a sua. A solidão dele, não a sua. A tragédia dele, não a sua. O terceiro golpe é o nascimento da separação energética definitiva. É a morte simbólica da dependência. É o momento em que você volta a si, sem precisar do olhar do outro para existir. E nessa volta, você entende. Nada mais precisa ser provado, só vivido. E o viver agora é livre. Há um instante sombrio que assusta até mesmo os mais fortes. O momento em que você se depara com o vazio. Não o vazio que o narcisista projetou em você com seu abandono seletivo ou seu desprezo calculado, mas o vazio real, o que está dentro de você. Um espaço que ficou ali, adormecido, enquanto você tentava preencher com a presença dele. O quarto golpe começa aqui, quando você tem coragem de olhar para esse vazio e decide não fugir mais. Carl Jung escreveu que a individuação exige atravessar o deserto da própria alma, e esse deserto é aterrorizante. Porque sem o narcisista, você não sabe quem é, não sabe o que quer, não sabe o que sente. Ele ocupava tudo, cada pensamento, cada escolha, cada silêncio seu girava ao redor dele. Agora o palco está vazio, e o eco disso não é liberdade de imediato, é vertigem. Mas essa vertigem é necessária. No início você se sente nu, como se tivesse tirado uma armadura que, apesar de pesada, era familiar. Você até tenta colocar de volta. Volta para olhar as fotos antigas, lê conversas antigas, pensa se talvez tenha exagerado, se não teria sido melhor suportar mais um pouco. Esse impulso de retorno é natural. É o ego tentando reconstruir uma casa velha, porque ainda não entende como habitar o novo. Mas o quarto golpe é isso, a decisão de não reconstruir, de deixar o vazio ser o que ele é. O narcisista, nesse ponto, ainda observa de longe. Ele sente a ruptura, mas não acredita que é definitiva. Ele sabe que você está atravessando o vale da dúvida, e ele aposta nisso. Ele acredita que mais cedo ou mais tarde você vai ceder. Porque ele conhece o roteiro. Ele sabe que o trauma não se dissolve com um adeus,
Mas o que ele não entende, porque não tem capacidade para isso, é que agora não é mais sobre ele. É sobre você e seu encontro com o real. E o real não grita, não suplica. O real apenas é. E nesse ser, você começa a perceber algo assustadoramente libertador. Ele nunca foi tão poderoso quanto parecia. Você era quem acreditava nisso. Você era quem se moldava, quem cedia, quem sustentava a imagem dele. Sem sua energia, sem sua dor, sem sua busca, ele é apenas ruído. E esse reconhecimento começa a esvaziar a presença simbólica dele dentro de você. Não com raiva, mas com lucidez. E então algo raro acontece. Você começa a expandir dentro do vazio, como uma chama que brota no escuro sem saber exatamente de onde. Começa a lembrar de quem era antes. Começa a sonhar sem pedir permissão. Começa a respirar com mais profundidade. Começa a escolher roupas, comidas, músicas, sem pensar se ele aprovaria. São gestos simples, mas carregados de poder. Porque cada gesto é uma declaração silenciosa. Eu voltei. O quarto golpe é isso, a expansão silenciosa da sua identidade autêntica. É a recusa em preencher o vazio com distrações ou substituições. É o acolhimento do nada, até que o nada comece a florescer por dentro. E quando isso acontece, ele sente. Mesmo à distância, ele sente que perdeu o trono, que você não está mais em busca, que você não quer mais respostas, que você não precisa mais ser visto, você já está se enxergando, e isso o desarma, porque o narcisista precisa do caos emocional, precisa do grito, da dúvida, da oscilação. Ele não sabe lidar com quem está em silêncio interno. Ele tenta provocar de novo, tenta fazer você duvidar da sua força. Talvez entre em contato, talvez invente um problema, talvez use alguém próximo. Mas você já não vibra na mesma frequência. Você não odeia, você não ama, você apenas permanece. E é essa permanência serena que o aniquila, porque ele percebe que você expandiu além dele. Você se tornou maior que a dor, maior que o ciclo, maior que o laço tóxico. E essa grandeza, silenciosa e firme, cria um campo de força invisível que ele não pode mais atravessar. Ele pode tentar, mas tudo que lança, retorna. Porque agora sua alma está protegida de dentro para fora. Carl Jung diria que você integrou mais uma camada da sombra, que aceitou o deserto e, ao invés de correr, plantou raízes ali. E essas raízes estão agora sustentando uma nova versão de si mesmo, mais firme, mais sóbria, mais consciente. Você começa a perceber que não precisa lutar, porque já venceu. Venceu o ciclo, venceu o roteiro, venceu a ilusão. E essa vitória não tem aplausos. Não tem fogos, tem apenas um espaço interno que pela primeira vez em muito tempo está quieto. E essa quietude é sagrada, porque no silêncio nasce o novo, no vazio floresce a presença. E o quarto golpe, silencioso e invisível, é o mais perigoso de todos, porque não mira o narcisista. Ele mira o que dentro de você ainda o sustentava. E quando isso se dissolve, não há mais volta, porque agora você não quer mais retornar ao que era. Não porque dói, mas porque simplesmente não faz mais sentido. O narcisista psicopata tem um vício. Não é por poder nem por atenção, é por resposta. Ele vive e se alimenta da sua reação, da sua explicação, da sua tentativa de entender. Cada vez que você tenta provar sua inocência, ele cresce. Cada vez que você grita, ele grava. Cada vez que você chora, ele sorri por dentro. E é exatamente por isso que o quinto golpe é o mais enigmático de todos. Ele não é um ataque. É a não resposta. É quando você descobre que o silêncio, consciente, é um fim que o narcisista jamais saberá administrar. Carl Jung dizia que o inconsciente age como destino até que se torne consciente.
E quando essa consciência se instala de vez, ela te mostra o que antes parecia invisível. Você não precisa vencer o narcisista, basta não participar mais do jogo. Não há controle possível onde não há engajamento. E isso o destrói, mais do que qualquer confronto direto, porque a não resposta desarma o narcisista por dentro. Não há batalha, não há tensão, não há palco. E sem palco, ele apodrece no próprio roteiro. No início é difícil. A vontade de se explicar grita. A urgência de responder o último ataque, a última mensagem manipuladora, a última provocação sorrateira, tudo isso te puxa. Você quer ser compreendido, quer ser inocentado, quer que ele finalmente diga: você estava certo. Mas essa frase nunca virá, porque ele nunca esteve jogando um jogo de verdade. Ele estava apenas fingindo um teatro onde você era o único, atuando com emoção real. Ele apenas improvisava, e agora que você parou, a peça acabou. O quinto golpe exige um tipo de força invisível. Não é gritar, é não dizer nada. Não é resistir, é desaparecer energeticamente. Não é congelar, é se dissolver como neblina, até ele não ter mais onde mirar. A não resposta não é ausência. É presença plena que escolhe o silêncio como poder. É quando você deixa o caos dele ecoando no próprio vazio. E nesse eco, ele entra em pânico. Porque ele fala, acusa, provoca, e nada volta. E o que não volta, não o valida. A mente do narcisista não suporta o vácuo. Ele foi treinado para manipular, para torcer sentidos, para transformar o sim em não e o não em talvez. Mas ele não sabe o que fazer quando não há sinal. Ele não sabe como reagir quando você não está mais disponível nem para odiá-lo. Porque até o ódio era útil para ele. Mas a indiferença o quebra. Ela o obriga a encarar o que ele mais teme, a própria insignificância. Jung falava sobre o processo de desidentificação com os complexos. E aqui, o quinto golpe age como uma cirurgia psíquica. Você não responde mais porque o complexo dele já não te aciona. Ele grita, mas a sua dor não ecoa mais. Ele insinua, mas sua mente já não se curva. Ele se vitimiza, mas você já não se comove, porque agora você entende. Todo o ciclo era alimentado por você, e uma vez que você não alimenta, o ciclo morre. Talvez ele tente novas formas, talvez mude o tom, talvez envie mensagens do tipo: preciso apenas conversar. Talvez use um intermediário, talvez diga que está em crise, mas tudo isso é o mesmo script. A mesma armadilha envolta em novas palavras, e você agora vê as linhas, vê os fios, vê a encenação, e nesse ver, escolhe não agir, escolhe não responder, e essa escolha é o verdadeiro golpe, porque não é reativa, é soberana. A não resposta exige maturidade emocional, porque ela não busca punição, não espera o sofrimento dele. Não precisa da queda dele como prova de sua justiça. Ela apenas reconhece: não me pertence mais. E essa não pertença, esse corte seco, é um ato de amor próprio tão profundo que o narcisista jamais compreenderá. Porque ele vive de vínculo, mas você agora vive de verdade. Esse golpe não se vê de fora, não tem barulho, não tem cena, mas por dentro ele é como uma implosão. Ele implode os tentáculos emocionais que ainda te prendiam. Implode a esperança do retorno. Implode a necessidade de ser visto. Implode a ferida que pedia por reconhecimento. E no lugar dessas ruínas, cresce o espaço. O espaço que sempre foi seu, mas que estava ocupado pelo labirinto dele. Você já não precisa se justificar, já não precisa ser compreendido, já não precisa vencer, porque entendeu que não se vence alguém que nunca lutou de forma honesta. O narcisista psicopata não veio para ser vencido, veio para ser transcendido. E o quinto golpe é o portal para isso. É o instante em que você percebe que não é
mas parte da equação, e que, sem você, ele deixa de existir como você o conhecia. A não-resposta não é um fim, é um nascimento. É quando você se autoriza a habitar um mundo onde sua energia não será mais sequestrada, onde sua luz não será mais moldada para caber no ego fraturado de alguém, onde sua dor não será mais usada contra você, onde seu silêncio é escudo, é espada, é renascimento, e ele sabe, mesmo que nunca diga, mesmo que nunca admita, mesmo que continue tentando aos poucos invadir seu espaço. Ele sabe que você se foi, e não fisicamente, mas energeticamente, espiritualmente, psiquicamente. Ele sente que mesmo que você esteja ali, já não está mais disponível para o jogo. E esse saber é o que mais o fere. Porque o que ele mais teme não é o ódio, é o esquecimento. Esse é o quinto golpe, a não-resposta, a ausência que grita mais alto do que qualquer palavra. O espaço onde antes havia um campo de batalha, agora há apenas paz. Uma paz estranha no começo, silenciosa, mas profundamente viva. E nessa paz, o narcisista não pode mais entrar. Há uma virada silenciosa e definitiva que acontece quando o tempo passa. E você já não reage, já não dói, já não sonha com o retorno, nem teme mais o nome dele. Algo em você se reposiciona. Um eixo se firma. Uma clareza gélida se instala no centro do peito. Não há mais aquela necessidade de entender, porque agora você sabe. Sabe de onde veio, sabe onde doeu, sabe por que permitiu. E esse saber não veio de livros, nem de conselhos, veio do lodo, do fogo, do labirinto. É nesse ponto que o sexto golpe emerge. O golpe do espelho inverso, o mais simbólico, o mais perigoso, o mais transformador. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E esse sexto golpe é a encarnação viva dessa travessia. Porque agora, quando o narcisista tenta se aproximar, você já não vê apenas ele. Você vê o padrão, vê a entidade simbólica que ele carrega, vê o arquétipo do predador, vê o trauma coletivo que ele personifica. Mas, acima de tudo, você vê a si mesmo. E nesse espelho, você não se reconhece mais como a vítima. Você se vê como alguém que sobreviveu. E isso o destrói por dentro. Porque o narcisista psicopata vive de papéis fixos. Ele precisa ser o centro, o salvador, o injustiçado, o manipulador oculto. E você, por muito tempo, foi o personagem que dava sentido a essa encenação. Mas agora, algo mudou. O espelho virou. E ele começa a se ver refletido por você. Não como herói, mas como fraude. Não como superior, mas como um vazio disfarçado. E esse reflexo o devora por dentro, porque ele não pode lidar com a imagem real de si mesmo. O sexto golpe é isso. Você se torna o espelho que não devolve o aplauso, nem a culpa, nem o medo. Você devolve a ausência de controle, a ausência de papel fixo, a ausência de função, e isso é um colapso interno para ele. Porque a identidade do narcisista depende do outro para existir. E você, ao se reconstruir, ao se curar, ao se erguer, o transforma em um reflexo pálido do que já foi. Ele ainda tenta, ainda envia sinais, ainda vigia. Mas agora, você brilha por dentro. E esse brilho não tem mais conexão com ele. Você começa a se enxergar nos detalhes, nos gestos, no jeito como escolhe suas palavras, sua roupa, sua rotina. Tudo mudou. Porque agora, cada movimento seu vem de dentro e não mais da necessidade de ser aceito por alguém doente. E essa autonomia, esse auto-enraizamento é a antítese da energia narcisista. Ele vive de sugar. Mas você já não tem vazamentos. Ele vive de provocar reações. Mas você é solo firme. Ele vive de caos. Mas agora você é silêncio. Nesse momento, ele entra em estado de confusão interna.
Porque os gatilhos emocionais que funcionavam com você já não disparam. Ele tenta a saudade, você sorri. Ele tenta o medo, você respira. Ele tenta a culpa, você permanece. E cada tentativa frustrada o reconecta ao próprio abismo. Porque o que ele mais teme não é sua força, é sua indiferença. E agora, essa indiferença não é fingida, é real, é integrada, é fruto de uma jornada onde você quase não voltou, mas voltou inteiro. O golpe do espelho inverso também te assusta no começo, porque nele você se vê como nunca antes. Começa a perceber quantas partes suas se adaptaram ao abuso, quantas partes se apequenaram para caber no amor que nunca existiu, quantas versões suas foram silenciadas para não provocar a fúria dele. E essa dor é ancestral. Mas agora, ao invés de fugir dela, você a acolhe. Não como fraqueza, mas como história. E ao acolher, você transmuta. Ele sente isso de longe, mesmo que esteja em outra cidade, mesmo que já tenha outro alvo, porque o vínculo que ele cultivava com você era simbiótico, mas agora foi quebrado no nível energético. Você não pertence mais ao sistema dele, e o sistema começa a implodir. Você se torna o reflexo que o acusa, sem palavras, o reflexo que o desmascara, sem gritos, o reflexo que o silencia, com presença. Esse é o sexto golpe, a inversão do espelho, quando você já não reage, quando você já não responde, quando você já não tenta entender, quando você simplesmente é, e esse ser expõe tudo o que ele não é. A luz que nasce de dentro de você não precisa brilhar para ninguém, ela apenas existe. E essa existência, esse simples existir fora do ciclo de controle, é uma sentença para ele. Você não precisa dizer nada, sua presença basta, sua respiração basta, sua paz basta, porque agora o narcisista é apenas um eco distante, uma sombra desfigurada, tentando voltar para um palco que não existe mais. E ele percebe, com pavor, que você está em outro espaço, um espaço onde ele nunca poderá habitar, um espaço construído com dor, sim, mas também com verdade, com coragem, com sombra integrada, com alma desperta. E é nesse espaço que você permanece, não como fuga, mas como morada, não como estratégia, mas como identidade. O sexto golpe não destrói o narcisista, ele o revela. E ao revelar, você se liberta. Porque aquilo que é revelado perde o poder de te ferir. É aqui que tudo silencia. Aqui, onde o barulho do passado já não ecoa, onde o nome dele já não estremece a pele, onde as memórias deixaram de ser prisão para se tornarem apenas páginas. Não há mais cordas, não há mais correntes, não há mais perguntas, apenas um tipo raro de silêncio, um silêncio que não pesa, um silêncio que preenche. E é nesse terreno fértil, após tanto caos, que o sétimo golpe brota, não como espada, não como vingança, mas como uma semente de algo que ele jamais poderá tocar. A existência autêntica. Carl Jung dizia que tornar-se consciente é uma tarefa dolorosa. E você a cumpriu. Cada golpe anterior não foi uma estratégia contra ele, mas um mergulho em si. Cada silêncio, cada afastamento, cada ruptura foi a retirada paciente das camadas que não pertenciam a você. E agora, sem máscara, sem armadura, sem medo, você habita a si mesmo, inteiramente, profundamente. E isso, para o narcisista, é devastador, porque ele não tem onde tocar, não tem por onde entrar, ele não sabe o que fazer com alguém que não precisa mais de aprovação. O sétimo golpe é simples, simples como o sol que nasce sem pedir licença. Você apenas vive, e essa vivência é o fim de todo o jogo. Você se cuida sem que isso seja um grito. Você ama sem que isso vire submissão. Você se afasta sem que isso signifique fuga. Você está inteiro e não precisa mais de palco.
A ausência de encenação, a ausência de busca por aplausos, por reconhecimento, por validação, é a morte do narcisista dentro da sua psique, porque o narcisista só sobrevive onde existe um vazio para ocupar. E você agora está preenchido de si. Ele ainda tenta, talvez, como um cão velho tentando morder a própria sombra. Pode observar de longe. Pode tentar uma última cartada. Uma armadilha disfarçada de reencontro, de amizade, de arrependimento. Mas algo mudou. Você já não vibra naquele campo. Você não vibra no trauma. Você vibra na verdade. E a verdade não tem medo. Não precisa provar nada. Não precisa vencer nada. A verdade apenas é. E a verdade, quando encarnada, destrói qualquer ilusão. Você começa a se expressar sem o filtro da culpa. Começa a dizer não sem tremores. Começa a ocupar espaços sem se encolher. Começa a criar, a desejar, a existir sem pedir permissão. E essa liberdade que é sua por direito foi a maior ameaça desde o início. Ele nunca teve medo do seu amor. Teve medo do dia em que você perceberia que nunca precisou mendigar afeto. Teve medo do dia em que você escolheria a si mesmo, não como revanche, mas como cura. O narcisista sente isso. Ele sempre sentiu antes mesmo de você saber. Por isso ele atacava seu brilho, por isso diminuía seus sonhos, por isso sabotava suas conquistas. Ele sabia o que você podia ser e tentou impedir que você descobrisse. Mas agora é tarde. O caminho já foi percorrido. A dor já virou ponte. O veneno já virou remédio. E você finalmente voltou para si. E é aqui que o jogo termina. Porque o narcisista psicopata nunca soube jogar com gente inteira. Ele precisa de fragmentos, de feridas abertas, de identidades frágeis. E você, agora, é território firme. Ele tenta falar, mas você não ouve mais com o ouvido da carência. Ele tenta provocar, mas você não sente mais com a pele da dependência. Ele tenta reabrir feridas, mas elas cicatrizaram por dentro, com carne viva e nova. Ele não te encontra mais, porque você já não é mais a mesma versão que ele tentou destruir. O sétimo golpe não é aplicado. Ele é vivido. É um estado de ser que destrói qualquer ilusão que o narcisista ainda tente criar. Ele tenta dizer que sente saudade, que você era o problema, que o novo relacionamento dele é melhor, mas suas palavras não te atravessam, porque agora você está em outro plano, um plano onde ele já não existe como ameaça, apenas como memória de uma lição dura, porém transformadora. Carl Jung sabia, só se cura o que é trazido à luz, e você trouxe tudo. A dor, a vergonha, a raiva, a culpa, a dúvida. E ao trazer, transmutou. E ao transmutar, se libertou. O sétimo golpe é, portanto, o ponto onde o ciclo se fecha. Não com rancor, mas com compreensão. Você não odeia. Você não quer. Mal. Você apenas segue. E seguir é o que mais o destrói. Agora sua vida floresce. Não de forma estrondosa, mas verdadeira. Você começa a atrair vínculos mais honestos. Começa a confiar de novo. Não nos outros, mas na própria intuição. Começa a construir, não para ser amado, mas porque merece. E essa construção, dia após dia, é a demolição definitiva do que ele tentou plantar em você. Você é agora o contrário do que ele dizia. Você é forte, é inteiro, é luz com sombra integrada. Isso ninguém pode tirar. O sétimo golpe não é para ele, é para você. É o ponto onde você deixa de viver para reagir e começa a existir para criar. É onde você sai do arquétipo da vítima e entra no arquétipo do criador. Não por revolta, mas por merecimento. E nesse lugar, nesse novo chão, não há mais espaço para parasitas emocionais. Só há espaço para a alma viva. Você venceu, não ele, mas você mesmo. Você venceu o medo de perder alguém que já não estava inteiro. Venceu o impulso de voltar. Venceu a narrativa de que não era suficiente. Venceu a guerra que travava contra o próprio valor. E agora você respira inteiro.
sem correntes, sem máscaras, sem precisar destruir ninguém, porque o que foi destruído foi a prisão interna, e o que nasceu no lugar é você. Há silêncios que libertam mais do que 1000 palavras. E se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo isso agora, não como uma ideia, mas como uma vibração estranha e íntima que toca lugares onde nenhuma explicação alcança. É como se algo tivesse se deslocado dentro de você, um feixe de luz cruzando uma caverna esquecida, um gesto invisível que empurra a alma para fora da prisão que ela mesma já havia decorado como lar. Você não está apenas escutando palavras. Está ouvindo a si mesmo pela primeira vez, sem interferência. E nesse som interno, essa mistura de calma, saudade e descoberta, mora a lembrança de quem você sempre foi antes da ferida. Essa jornada não foi sobre o narcisista, foi sobre o que ele ativou, o que ele expôs, o que ele forçou você a olhar. Ele foi o mensageiro torto de um chamado profundo, voltar para casa dentro de si. As sombras que enfrentamos não são nossos inimigos. Elas são mapas. Elas apontam as lacunas onde esquecemos de nos habitar. E Carl Jung sempre soube: aquilo que não acolhemos em nós mesmos se repete lá fora como um espelho cruel. Mas quando temos coragem de entrar na caverna, de verdade, sem máscaras, descobrimos que o monstro que temíamos não está lá para nos destruir, mas para nos ensinar a andar de novo, com outra coluna, outro ritmo, outro nome interno. O narcisista, no fundo, é um símbolo do desequilíbrio entre dar e ser, entre amar e dissolver-se. Ele vem como lição brutal, mas quando a lição é compreendida, ele se dissolve como névoa ao sol. Não é sobre vencê-lo, é sobre deixar de precisar dele. É sobre deixar de esperar algo que nunca virá. É sobre finalmente se tornar tudo aquilo que ele tentou impedir que você fosse. Livre. Você sobreviveu ao veneno. Mas mais do que isso, você transmutou o veneno em antídoto. O mesmo golpe que te fez sangrar é agora a cicatriz que conta a história da sua reconstrução. Não há glória nisso, não há troféus, mas há algo maior, verdade. E a verdade, mesmo quando dói, nos devolve a inteireza. Você pode não saber exatamente quem é ainda, mas já sabe com toda certeza quem nunca mais será. Pense nisso quando o silêncio voltar, quando o vazio tentar sussurrar mentiras. Lembre-se, o eco que ficou depois do último grito dele é você começando a se ouvir de verdade. A sua existência autêntica é o último golpe, e não porque destrói o outro, mas porque ilumina a si. E onde há luz de verdade, os predadores não sobrevivem. E se essa jornada te tocou, mesmo que em um canto pequeno do peito, compartilhe. Não por vaidade, mas porque há milhares de outras almas presas no mesmo labirinto. Um simples clique pode ser a lanterna que alguém precisa para encontrar a saída. Curta, comente, inscreva-se, não por hábito, mas por compaixão, por conexão, por verdade, porque agora você não é mais o mesmo, e tudo que é tocado pela verdade nunca mais retorna ao ponto de origem. Você não venceu o narcisista. Você se lembrou de quem é.